Existem milhares de religiões no mundo, mas todas ensinam a mesma relação com o divino e uma vida moral na Terra? Todas levam a Deus? Seus pontos em comum são apenas a ponta do iceberg, mas suas diferenças são grandes e profundas. Para Buda, o caminho pode ser encontrado dentro de nós e consiste em morrer para os nossos desejos, que são a causa do sofrimento. Para os hindus, boas ações também são o caminho. Eles tentam expiar os erros de vidas passadas, o que eles chamam de karma. Em relação à verdade, o budismo ensina que somos deuses e que a verdade é relativa e nunca será completamente conhecida. Os hindus não dizem que são a única verdade. Suas crenças mudam conforme o tempo. Quando falamos sobre vida, para os hindus, estamos num ciclo de nascimento, morte e reencarnação. E o alvo é escapar desse ciclo por meio da moksha. Para os budistas, a vida serve para encontrar a iluminação, que é o momento onde a personalidade se extingue, já que eles também acreditam em um ciclo de nascimento e renascimento. Por outro lado, temos Jesus, que afirmou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." As palavras "eu sou" não foram colocadas para que nós iniciássemos uma busca, mas elas afirmam que Ele é o que estamos procurando e precisando. Jesus ensinou que Ele era o caminho e que para encontrá-lo não precisamos fazer nada além de acreditar nele, reconhecer nossos erros, nos arrepender e compreender que fomos salvos pela graça. Nenhum outro líder falou com tanta certeza que era Deus. Apenas um descreve a verdade, não como uma doutrina, mas como uma pessoa, o próprio Jesus. Jesus é a própria vida. A Bíblia descreve que todos morrem apenas uma vez e que depois vem o julgamento, que define o destino de nossa vida eterna. Uma vida que não merecemos por causa dos nossos erros, que é o que nos separa de Deus, nos enche de dor e tenta tirar de nós a certeza de que fomos perdoados. Mas podemos receber perdão em uma nova vida através da graça, por meio do sacrifício de Jesus. Ele fez muitos milagres e viveu uma vida pura e perfeita. Ele é descrito como não tendo início e nem fim, seja em relatos escritos, seja no que ele mesmo nos disse, ao afirmar que ele existe desde o princípio do tempo. O nascimento milagroso de Jesus, sua morte pela humanidade e ressurreição foram profetizados centenas de milhares de anos antes dele nascer, em aproximadamente 300 profecias. A tumba que guardou seu corpo está vazia, e sua histórica ressurreição dividiu a história em dois, antes de Cristo e depois de Cristo. Nossa origem, moralidade, propósito e vida eterna dependerão de como respondemos a Jesus e ao seu amor e ao perdão que ele nos oferece por meio da graça. Agora, eu te pergunto, como você tem buscado a Deus? Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez juntos, ainda que separados. Legal isso, né? Estamos juntos, mas estamos separados. E isso lá se vai tempo, né? Estava no trabalho hoje, olhando a data de alguns documentos e estava pensando, tempo passa, tempo voa, e eu estava pensando em pedir para o governador Dória, para quando chegar 31 de dezembro, já que ele mudou o feriado, mudou tudo, ele mudar esse ano. Falar, esse ano não valeu, vamos começar tudo de novo. Final de ano a gente não vai comemorar o ano novo, vamos comemorar a retrospectiva e a gente começa tudo de novo. Acho que não dá para fazer isso não, né? A gente brinca, mas o fato é que nós já passamos aí um tempão, né, da nossa vida, da nossa existência, e crescemos em algumas coisas. E o que eu fico pensando, querido, é que tem tantas pessoas aguardando que as coisas voltem ao normal. Tem gente aguardando que a vida volte ao normal. E como é complicado isso. Como é complicado essa questão. Mas hoje eu quero, antes da gente começar, na verdade, nós já começamos, né? Mas antes de começarmos o estudo, vamos orar.
E eu quero apresentar alguns motivos de orações para hoje. E um dos motivos que eu quero apresentar de oração, eu quero agradecer a Deus pela minha sogra. Minha sogra está fazendo aniversário, mais um aniversário esta semana, e nós queremos agradecer a Deus, porque nós sabemos que a vida é o dom de Deus, é um presente de Deus, né? E a nossa vida, ela é finita, mas enquanto nós temos vida, nós precisamos celebrar, agradecer a Deus por isso. Quero também clamar a Deus pela Ana Keila. Ana Keila é uma pessoa que eu tenho falado com ela ao telefone, nós temos compartilhado sobre Jesus, temos tratado, falado da igreja e falado da comunidade, mas eu quero orar pela Ana Keila. Ana Keila é uma pessoa que, como ela disse, né, ela quer se conectar com Jesus, ela quer realmente aprender, mas tem as dificuldades. É interessante que quantas dificuldades nós temos na nossa vida e nós aprendemos erroneamente a cuidar da nossa vida, deixar as questões espirituais, da espiritualidade para segundo plano, quando Jesus fala assim, olha, busca em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. E aí então todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então eu quero clamar pela vida da Ana Keila e os familiares dela. Ela tem um filho, o Mike. Queremos também clamar a Deus pela vida do Mike. E quero também, ontem surgiu um pedido de ajuda de uma pessoa chamada Natalina. Natalina, ela publicou lá no Facebook que ela está padecendo de algumas coisas. Natalina mora no Quaglia e está precisando de cesta básica, precisando de alimento, precisando de realmente socorro. E então, inclusive você que está olhando, que está aí, à disposição, disponível, né? À disposição, tem condições de ajudar, de servir. Eu quero clamar a você, pedir a sua ajuda para que você ajude, apoie. Você pode entrar em contato comigo, depois eu passo o contato da Natalina para você, endereço, e assim a gente pode servir essa pessoa. Vamos orar? Senhor Deus amado Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, e queremos Te agradecer por mais esse dia de vida que o Senhor nos está dando. Quero Te agradecer, ó Pai, quero Te celebrar pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. Quero Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é o autor da vida, mas também é o doador da vida. Te agradecemos, ó Pai, porque tudo que existe, tudo que acontece, nós sabemos que existe e acontece porque o Senhor criou e se mantém em funcionamento, porque o Senhor sustenta, porque o Senhor dá as condições. Pai, por isso nós queremos Te celebrar. Quero colocar diante do Senhor esses pedidos de oração. Quero colocar diante do Senhor a vida da Ana Keila. Pai, eu não conheço pessoalmente, mas o Senhor a conhece, porque o Senhor a criou, o Senhor a formou, o Senhor a fez para o louvor da Tua glória. O Senhor a fez, ó Pai, para que ela honrasse e exaltasse o Teu santo e bendito nome. Hoje ela está carente do Senhor, carente de ter um encontro pessoal com o Senhor. Ó Pai, eu Te peço que em nome de Jesus, que o Senhor vá em socorro da Ana Keila e tenha misericórdia da vida dela.
E peço também, Pai, pela Natalina, que está passando por dificuldades, tem uma vida já sofrida, mas agora, Senhor, como ela diz, impossibilitada de fazer as coisas que ela costuma fazer para ter acesso ao recurso financeiro. Senhor, eu clamo ao Senhor em nome de Jesus pela vida dela. E clamo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor levante pessoas generosas, pessoas que têm condições, mas que também têm generosidade para poder abençoar, para poder servir a Natalina juntamente com seus filhos. Pai, eu clamo ao Senhor que o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. O Senhor, ó Pai, é o Deus que nos protege, o Deus que nos alcança com graça, o Deus que derrama graça. O Senhor é o Deus, ó Pai, de quem do Senhor vem tudo que é bom. O Senhor, ó Pai, que distribui com generosidade tudo aquilo que nós precisamos, muito além do que podemos pedir, pensar, sequer imaginar. Eu peço, ó Pai, que o Senhor visite a Natalina, visita, Senhor Deus, a família dela, supra, Pai, elas, mas, Pai, que elas também possam entender que o Senhor, ó Pai, tem mais para elas. O Senhor tem vida, vida eterna, vida em abundância. Ó Pai, o Senhor tem para elas dignidade, o Senhor tem para ela restauração, o Senhor tem para elas, Senhor, fazer delas ou dela aquilo que o Senhor planejou que ela seja instrumento de honra, de glória para o teu santo e bendito nome. Pai, eu quero também agradecer pela vida da minha sogra, quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor está permitindo a ela mais um ano de existência. Senhor Deus, obrigado por aquilo que ela tem sido para todos aqueles que conhecem ela. Uma pessoa temente ao Senhor, uma pessoa mãe de família, uma boa esposa. Senhor Deus, que o Senhor olhe para ela com graça, que o Senhor olhe para ela com misericórdia, que o Senhor estenda a tua mão sobre a vida dela e que o Senhor dê a tua bênção e dê a tua paz. Senhor Deus, nós oramos assim e também agora pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor nos abençoe no estudo e no compartilhamento da tua palavra. Senhor Deus, que essa palavra alcance os corações que precisam ouvir do Senhor, precisam ouvir da tua voz, precisam ouvir, ó Pai, que o Senhor é a única esperança. O Senhor é Deus, que o Senhor cura, que o Senhor salva, que o Senhor se interessa, que o Senhor se importa, que o Senhor se preocupa, que o Senhor ama, ó Pai. Que esta noite seja a noite que nós possamos ouvir a tua voz, transmitir, proclamar o Evangelho puro, santo e simples do teu Filho Jesus Cristo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o tema de hoje é o céu. Hoje nós estamos aí estudando o Talmidim 52, o passo a passo de Jesus. E na lição 49, nesse texto de hoje, João, capítulo 3, verso 16. Esse texto é bastante conhecido, Um texto bem citado ou extremamente citado quando
alguém quer evangelizar, alguém quer mandar um texto bíblico para alguém, para falar de Jesus, esse texto ele é o texto mais usado, né? De repente é o texto mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, né, tudo isso partiu de Deus, o amor partiu de Deus, a vida partiu de Deus, o desejo de conceder vida partiu de Deus, o desejo de que eu e você não morramos uma morte eterna partiu de Deus. Então Deus foi quem amou o mundo e ele fez isso de maneira extravagante, escandalosa, exagerada, que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não venha a morrer, não venha a perecer, mas que tenha a vida eterna. Queridos, uma das maneiras mais reduzidas que nós podemos, e simples, né? Além de reduzida, simples, que nós podemos anunciar o Evangelho de Jesus, ou a maneira como o Evangelho de Jesus é anunciado de uma maneira bem simples, ele segue uma lógica. E essa lógica, ela realmente está na Bíblia. Qual é a lógica? Criação, queda e redenção. Dentro dessa lógica, nós vemos que Deus, ele criou o homem. E ele fez isso num ato de amor. Deus, na sua expressão de amor, ele cria o homem. Essa é a criação. O homem, no ato de rebeldia, no ato de rebelião, ele dá as costas para Deus, se torna pecador, cai sob a ira de Deus, é condenado por Deus e é condenado ao inferno. Essa é a queda. Jesus Cristo, então ele vem ao mundo, e ele vem ao mundo em nome do amor de Deus. Ele morre na cruz, ele ressuscita, ele vence a morte. Essa é a redenção. E a grande questão é que aquele que aceitar, que receber Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, após a morte física, essa pessoa vai voltar para Deus e aí vai viver eternamente no céu de Deus, com Deus e com Jesus, por meio de Jesus. E se isso é o que vai acontecer com a pessoa que crer em Deus, então aquele que aceitar, que receber Jesus, logo aquele que não aceitar Jesus, aquele que não receber Jesus, não tiver Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, após a morte física, essa pessoa vai para o inferno. E lá no inferno ele vai viver em agonia. Lá no inferno ele vai viver longe de Deus. E lá no inferno ele vai viver essa experiência, essa existência de escuridão, de sofrimento, e isso para todo o sempre. Então, dentro dessa lógica, dessa exposição do Evangelho, o que nós podemos entender? É que ser cristão é o fato de a pessoa receber ou aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. E devido ao fato dela receber, dela aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ela recebe, pela graça,
pela fé, a promessa de Deus, a promessa que Deus fez de que essa pessoa vai para o céu e não para o inferno. Então, tudo se resume a duas possibilidades: ir para o céu ou ir para o inferno. Só que essa visão, ela é uma maneira simplória de apresentar o Evangelho. É uma maneira simplória de anunciar o Evangelho de Jesus. Por quê, queridos? Porque é o seguinte: a pessoa que estudar ou que estuda a Bíblia, especialmente focando ou focado no Novo Testamento, essa pessoa vai perceber que Jesus, durante o seu ministério, Jesus ali apresentando a vida, apresentando o Evangelho, se há duas coisas que Jesus ele falou, mas não falou tanto, ele falou pouco. Essas duas coisas é céu e inferno. Inclusive ele falou mais do inferno do que do céu. Jesus ele não fala tanto do céu, Jesus não fala tanto do inferno assim. O que Jesus fala muito é sobre o reino dos céus. Jesus fala do reino dos céus. Os intérpretes bíblicos, eles são todos concordes, os estudiosos, os teólogos, eles estão de acordo e são praticamente unânimes, né? Independente da sua corrente teológica, eles são unânimes em afirmar o seguinte: que o reino dos céus é uma expressão sinônima, é uma expressão similar, né, a reino de Deus. Então, Jesus ele não fala do céu como um lugar, um outro lugar. Aqui é um lugar que não é céu, o céu é um outro lugar que é diferente desse lugar aqui. É em contraposição a esse lugar aqui. Não, Jesus ele não fala de reino do céu como um lugar geográfico. Jesus não fala do céu de um lugar onde a pessoa vai depois que morre essa morte física. O que Jesus fala é do reino de Deus. E ele fala do reino de Deus como uma realidade que está inaugurada na história. É algo presente, é algo aqui, é algo agora, é algo para essa dimensão, é algo para mim, para você, aqui e agora. Jesus ele anuncia o reino de Deus como uma experiência possível aqui, agora. Não é apenas algo após a morte. Não é uma experiência escatológica. Não é algo que depois que morrer vai acontecer. Então a ênfase de Jesus nunca enfatizou assim: olha, me aceita como seu Salvador, me aceita como seu Senhor, porque se você me aceitar como seu Senhor e como seu Salvador, eu vou levar você para o céu depois que você morrer. Jesus não falou isso. O que Jesus fez, Jesus ordenou, Jesus deu uma ordem, não foi sugestão, não foi opinião, não foi um parecer, foi uma ordem. Jesus ordenou aos seus discípulos o seguinte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E busque também em primeiro lugar a justiça de Deus. Isso está em Mateus capítulo 6, verso 33.
Ou seja, a mensagem de Jesus foi a respeito do reino dos céus, do reino de Deus. Reino de Deus é um sistema, é um governo estabelecido, onde Deus é o gestor, onde Deus é o governador, onde Deus é o monarca, onde Deus é o imperador, onde Deus é o que manda. Depois que texto bíblico, né, em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, está apresentando ali o ministério de Jesus, iniciando o ministério de Jesus. Marcos diz assim, olha, depois que o João foi preso, Jesus foi para Galileia. E enquanto ele estava indo para Galileia, e lá na Galileia, ele proclamou as boas novas de Deus. E como que ele proclamava a boa nova? O que ele pregava? Qual era o texto da mensagem dele? Qual era o conteúdo da mensagem dele? O conteúdo era: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Então, arrependam-se e creiam nas boas novas. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, venham viver o reino de Deus. Venham viver no reino de Deus. Não é, olha, vem aqui que depois que você morrer, você vai no reino de Deus. Não, vem agora, aqui. Venha viver aqui agora, no reino de Deus. Venham viver debaixo do reinado de Deus. Venham colocar a sua vida. E como que é esse viver debaixo do reinado de Deus? Ou seja, venham colocar a sua vida em alinhamento com a vontade de Deus. Isso é o que Jesus dizia por onde ele passava. Viver o reino de Deus é nos colocarmos em alinhamento com a vontade de Deus. Queridos, quantas vezes Jesus fala da vontade de Deus? Jesus fala, eu não vim fazer a minha própria vontade. João capítulo 6. João capítulo 7, João capítulo 7, esqueci o texto. Mas ele fala assim, olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus, João 17. A religião de Jesus é a experiência histórica, que não é utópica, ela é possível e ela é para aqui e é para agora. O reinado de Deus na minha vida, na sua vida, é aqui e agora, não é depois. Não é depois, não é na escatologia, é hoje, é no presente. Então, querido, todo discípulo de Jesus é aquela pessoa, é aquele ser, é aquele que se submete desde agora à experiência histórica do reino de Deus. E Jesus convida a todos. Jesus convida a todos para que participem do reino de Deus. O convite de Jesus é: arrependam-se. O que é isso? Mudem a sua maneira de pensar. Deixa Deus ampliar e expandir a sua consciência. Deixa que a sua visão pessoal de realidade seja mudada pela visão de Deus, que deixa Deus transformar a sua visão de realidade. Venha viver no reino, mas venha viver no reino de Deus. O grande dilema, o grande problema do ser humano, o grande problema meu, o grande problema seu, querido, é que não consiste em que nós só temos duas opções: ir para o céu ou ir para o inferno. O grande dilema meu e seu
é que eu e você somos finitos. É que eu e você vamos morrer. É que eu e você somos descendentes de Adão, descendentes do primeiro homem. Do homem que disse não para Deus. E quando ele disse não para Deus, ele saltou para a não existência, ele pulou para a morte. E nós, como herdeiros de Adão, nós somos iguaizinhos, falamos não para Deus e pulamos também para a não existência, pulamos para a morte. Então, querido, o meu problema, o seu problema como ser humano é morte. E vencer a morte é que é a grande questão. Qual é a resposta de Jesus para esse nosso problema? Qual é a resposta de Jesus para essa finitude humana? A resposta de Jesus não é céu ou inferno depois da morte. Jesus fala assim, olha, você tem um problema e o seu problema é morte e eu venho aqui falar que eu tenho uma solução para você. Depois da morte, você vai para o céu. Não é esse o problema de Deus. Não é essa a solução de Jesus. Não é essa a resposta de Jesus. A resposta de Jesus para mim e para você é o reino de Deus. E esse reino de Deus está inaugurado na história. E ele está inaugurado como uma porta de entrada para a vida eterna. A vida eterna, ela não é a mesma coisa que uma vida sem fim depois da morte. Vida eterna não é que eu vou morrer, vou ressuscitar e depois eu vou viver eternamente. Vou viver para não morrer mais. Eternidade, querido, está fora de qualquer categoria que se dê para mensurar, que se dê para medir. Começo, meio, fim. Isso se aplica ao tempo. E nesse caso, existe o que é finito e existe o que é infinito. Deus é eterno. E o que isso quer dizer? É que Deus não é mensurável. Deus não tem começo, Deus não tem meio e Deus não tem fim. Então a vida que Deus oferece para todo aquele que crê não é uma vida infinita. É vida eterna. E a vida eterna, querido, não tem nada a ver com temporalidade. Vida eterna não tem nada a ver com extensão. Vida eterna não tem nada a ver com viver para sempre. Vida eterna não é questão de quantidade. Vida eterna é questão de qualidade. A qualidade de vida. E essa vida, ela tem qualidade, porque essa vida é o próprio Deus. Por isso que Paulo fala que vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo na fé. Naquele que me amou primeiro e se entregou por mim. Então esse mesmo Paulo que fala isso, na primeira carta aos Coríntios, ele, no capítulo 15, ele diz assim, olha, nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne. Os animais têm outra. As aves têm outra. E os peixes têm outra. Há corpos celestes. E há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um. E dos corpos terrestres é outro. Assim também
será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Os animais têm uma vida, os vegetais têm uma vida, e nós, os seres humanos, também temos uma vida. E há algo em comum nessas três vidas, dos animais, dos vegetais e do ser humano. É que são todas finitas. Elas começam, têm um meio e têm um fim. Mas o que a Bíblia está dizendo, o que Deus está nos dizendo, é que a vida de Deus é eterna. E a vida eterna, divina, de Deus, é a vida, é a própria vida que Jesus compartilha com o ser humano. E o que Jesus compartilha com o ser humano é Ele mesmo. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus está compartilhando Ele mesmo e dando de si mesmo, dando a vida. Então, queridos, a vida corpórea, humana, ela acaba. E acaba na morte. Mas existe uma vida que transcende, é transcendente ao túmulo. E ela transcende o túmulo e se estende para além da morte física. E por que ela transcende o túmulo? E por que ela estende além da morte física? Não é porque ela é uma vida que dura mais, não é uma vida que tem mais tempo. É porque ela é uma vida que tem outra qualidade. Ela não é humana, ela não é corpórea. Ela é a vida de Jesus e é a vida do próprio Deus. Paulo continua nesse texto de 1 Coríntios capítulo 15, e ele vai dizer assim, olha, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, foi o natural. Depois dele é que veio o espiritual. O primeiro homem era só do pó da terra. O segundo homem, do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. E os que são dos céus é semelhante ao homem celestial. Assim, como tivemos a imagem do homem terreno, nós teremos também a imagem do homem espiritual. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está
escrita: a morte foi destruída pela vitória. Querido, os discípulos de Jesus, os talmidins de Jesus, não são mobilizados por uma vida que dura mais. Os talmidins de Jesus, eles têm o grande desejo, o maior desejo de um discípulo de Jesus é experimentar aqui, agora, a qualidade de vida de Deus. Ou seja, experimentar aqui e agora a vida eterna. E que vida é essa? É a vida que Jesus oferece. Desde agora, aqui, para todo aquele que nele crê. Por isso, querido, nós podemos confiar nesse texto que está aí. Podemos confiar que Deus amou de tal maneira, que Deus me amou de tal maneira, que Deus te amou de tal maneira, que Deus nos amou, que Deus amou o mundo de tal maneira, que nos deu o seu Filho para trazer ao mundo vida eterna, vida em abundância, vida aqui e vida agora. Nós podemos confiar que Jesus concede a cada um de nós vida e vida eterna. É por isso, querido, é por essa razão que nós não devemos ficar preocupado com o fim da nossa vida. Não devemos ficar preocupado com a morte. Nessa época de pandemia, nós vemos tantas pessoas, inclusive crentes, preocupados com a morte. Preocupados se vai pegar vírus ou não, se vai morrer ou não. Preocupado porque o que vai acontecer, como será o amanhã. Querido, a pessoa que crê em Jesus e que vive alinhado, como o Jesus chama, para que nós coloquemos, a pessoa que colocou a sua vida em alinhamento à vontade de Deus, ela não precisa viver preocupado com a vida, nem ficar preocupado com a morte. Porque o crente, ele vive confiando que Jesus vive nele, Jesus vive em mim, Jesus vive em você. E se Jesus vive em mim, se Jesus vive em você, se Jesus vive em nós, a morte não poderá nos reter. A morte, por mais garra que ela tem, ela não pode nos prender, ela não pode nos segurar, ela não pode acabar com a gente. Porque o poder da ressurreição de Jesus garante vida eterna. O poder da ressurreição de Jesus garante que a morte será destruída pela vitória. Aliás, já foi destruída pela vitória. E essa vida, querido, ela já começou a atuar em mim. Então eu não preciso ter medo da morte. Porque essa vida não vai começar a atuar em mim depois, ela atua em mim aqui e agora. E é por isso que aqui e agora, eu e você, nós podemos e devemos viver na esperança de experimentarmos aqui e agora isso que nós chamamos de céu após a nossa morte física. O que nós imaginamos de experimentar de céu depois de morrer, nós podemos começar a viver aqui.
Nosso maior desejo deve ser experimentar essa densidade cada vez mais profunda da vida eterna, que já está disponível aqui, agora, para todos aqueles que se alinham ou que alinham a sua vida com a vontade de Deus. Nós sabemos, queridos, nós sabemos que nós vamos desfrutar da vida eterna em plenitude. Aliás, nós sabemos que nós não vamos, desfrutar em plenitude enquanto nós tivermos com esse corpo mortal, corruptível, como diz o texto bíblico. Essa plenitude da vida eterna, ela só será possível após a ressurreição. Antes da ressurreição, o que a Bíblia tem para nós é o que Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 8, verso 22, verso 23. Nós sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como que em dores de parto. E não só isso, mas nós também, nós mesmos, nós que temos os primeiros frutos do Espírito Santo, nós gememos interiormente. E nós gememos interiormente porque nós estamos esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo está falando, é isso que nós vivemos aqui agora. Nós estamos esperando esse momento, nós estamos esperando essa redenção, nós estamos esperando essa transformação, essa glorificação. Mas nós sabemos, nós temos certezas que também nós já temos os primeiros frutos do Espírito, que já está em atuação em nós, em cada um de nós, e que aqui agora já nos permite experimentar as dimensões da vida divina, já nos permite experimentar as dimensões, os privilégios, os prazeres da vida eterna, aqui e agora. Há um teólogo católico, um padre, o nome dele é Henry Noel. Ele expressou essa questão da vida eterna, do reino de Deus, da seguinte maneira. Ele disse assim: durante a maior parte dos meus anos, eu falei de vida eterna como pós-vida, como vida depois da morte. Mas, à medida que vou ficando mais velho, menos interesse eu tenho pelo pós-vida. Preocupar-me com o amanhã, preocupar-me com o próximo ano, com a próxima década, e também preocupar-me com a próxima vida, parece-me uma falsa compreensão. Cismar como tudo será para mim depois que eu morrer, parece-me em grande parte uma grande distração. Se a minha meta é a vida eterna, então essa vida deve ser atingível já, agora, aqui, onde eu estou, porque a vida eterna é a vida em e com Deus. E Deus está onde eu estou. E eu estou aqui
e agora. O grande mistério da vida espiritual, a vida em Deus, é que não temos que esperar por ela como algo que acontecerá depois. Jesus disse: estai em mim, como eu estou em vós. É este divino estar em que é a vida eterna. É a presença ativa de Deus no centro do meu viver. O movimento do Espírito Santo de Deus dentro de nós é que nos dá a vida eterna. Querido, Jesus, o Cristo, ele faz muito mais. Ele faz muito mais do que nos levar para o céu após a nossa morte física. E o que é esse muito mais que Jesus faz, que nos levar para o céu após a morte? É que Jesus nos faz aqui e agora participantes da natureza divina. Como Pedro disse na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 4. Jesus, queridos, ele nos dá a vida eterna. E isso é amor. O que é amor? Amor é doar. Amor é compartilhar a própria vida. E é por isso que João, ele retrata e diz aí esse texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna, aqui e agora. E depois que nós morrermos, essa morte física, nós vamos desfrutar na eternidade com Deus essa vida que vai continuar. Mas nós podemos começar aqui. Essa vida já está disponível. Por isso, querido, eu quero convidar você para o seguinte. Eu não sei o que você sabe. Há tantas coisas, há tantas religiões, há tantas insinuações, há tantas pessoas ofertando coisa que Deus não está oferecendo. Está oferecendo possibilidades, oferecendo facilidades. Querido, mas o que Jesus tem para você, o que Jesus tem para mim, Jesus tem um convite para mim e para você. E o convite dele é que eu e você venhamos, nos alinhamos, nos submetamos a Jesus, que venhamos para o reino de Deus, que deixamos o nosso próprio interesse de lado, que busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e que creiamos que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Querido, mas eu quero dizer algo para você. Às vezes nós somos muito confrontados, eu sou muito confrontado com pessoas que querem saber, pastor, mas fiz um pacto com Deus, fiz uma promessa, fiz um pedido, fiz uma aliança, fiz não sei o quê. Querido, Deus não faz aliança comigo, Deus não faz aliança com você, Deus não faz aliança com ninguém. O único pacto que Deus tem é com Ele mesmo.
O único pacto que Deus tem é com a verdade dele, com a palavra dele. E por isso, querido, não adianta você falar que você tem fé, não adianta você falar que acredita em Deus, não adianta você falar que você já foi de igreja. Querido, se você ouvir a voz de Deus e ouvir Deus chamando você para alinhar a sua vida à vontade dele, você não desobedecer e você não aceitar e você não fazer as coisas que Deus te chama para fazer, conforme Deus te chama para fazer, do jeito que ele chama para você fazer, ele diz: você não me ama. E aquele que não ama Jesus não é amado do Pai de Jesus. E aquele que não ama Jesus, Jesus não vem habitar em você, Jesus não vem morar em você. O convite de Jesus, querido, não é para que eu faça um plano e depois eu chame Jesus para dar ultimato naquilo que eu estou fazendo.